ele na primeira pessoa vai dizer que medalha é essa, porque quem me conhece sabe muito bem que eu não falo francês e, portanto, só falo inglês, então teria alguma dificuldade em poder dizer que medalha é esta. Mas eu estou na presença do professor doutor. Eu estou emocionado porque é uma pessoa que eu estimo muito, o conheço desde a altura que era ministro da Educação e é das pessoas mais inteligentes e humildes que eu conheço, e estou extremamente grato por ele ter acedido ao meu convite. Professor Dr. Alcido Ngüenya, grato, muito obrigado, é meu nome pessoal, em nome de toda a nossa humilde equipa do Show do Domingo, por ter acedido ao meu convite, para nos falar de algo que é também uma paixão minha, pessoal. Quem me conhece sabe que sou uma pessoa que gosta de exaltar a pátria e os libertadores da pátria. E, portanto, ter uma figura da dimensão do professor Dr. Alcido Ngüenya aqui ao meu lado é uma bênção para mim, porque nós precisamos, para poder transmitir essa mensagem de autoestima, ter pessoas que sabem muito do nosso país e também da trajetória, de tudo aquilo que o nosso país representa e daquilo que nos orgulha, aquilo que nos eleva e nos une como nação. Portanto, estou muito obrigado, já é boa noite, obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, eu é que agradeço. Agradeço porque é uma honra. Também, se eu começasse a falar de si, MC Roger, também ia dizer tantas coisas. Até lembro uma vez que eu encontrei-me com um jovem e que depois pergunta: estou a ver, é o senhor Alcido Ngüenya? Eu disse sim. Eu pensei que fosse assim alto, afinal é baixinho. Mas então, curiosamente então, em África, os grandes líderes são baixinhos. Falam de pessoas. Muito obrigado, eu estou feliz em estar neste programa e quero lhe felicitar porque é muito importante essas iniciativas de elevarmos e valorizarmos aquilo que é nosso. E eu tenho sentido em ti esse esforço de pretender trazer essas revelações novas, de fazermos erguer o nosso país. De facto, para erguer um país, precisamos de ser muito positivos, né? Porque os desafios são enormes. Sobretudo nesta fase em que nós vivemos, que não é só nós como país, mas o mundo inteiro. Entrou numa fase bastante de muita complexidade, uma fase em que há muita interdependência, certas incertezas, por isso haver clareza na visão. Visão significa também termos ideias daquilo que nós queremos, dos métodos que nós usamos para pretender fazer isso. Eu lembro-me sempre daquilo que eu li de Eduardo Mondlane, presidente Eduardo Mondlane, em dezembro de 62, ele dava palestra sobre a emergência do nacionalismo. Eu penso que é a melhor definição que nós podemos encontrar do que é o patriotismo. Então, ele revela 3 aspectos fundamentais nesta apresentação dele. Primeiro, essa abordagem. Em primeiro lugar, é que o nacionalismo, o patriotismo emerge, né, com a consciência de alguns moçambicanos que começam a atingir a sua identidade. Portanto, ele descobre a sua identidade a partir do sofrimento, revelam certos factos e partilham esses factos de sofrimento. Esse é o primeiro aspecto, a consciência que nós devemos ter. O surgimento, ter consciência da identidade. Mas não é só ter a consciência, é também o facto de ter o plano de ação. Não é só ter ideias, é preciso saber, pronto, com essas ideias o que é que eu faço, não é? E em terceiro lugar, é que havia clareza nos objetivos que queria. Independência de Moçambique, criar um Estado forte e o bem-estar do nosso povo. Tarefas essas que algumas foram realizadas e outras continuam a ser tarefas fundamentais. Mas aqui existe a essência do que é de facto o patriotismo. Termos a consciência de identidade, a questão do amor. A pátria. Amor à pátria. Só que essa parte de amor, se entrarmos no dicionário,
vamos encontrar aquelas coisas muito ligeiras, não é? Paixão, vamos encontrar essas questões de amor, porque pronto, tem relações para homem, mulher, etc. Mas se nós entrarmos na essência do que é a palavra amor, a palavra amor é uma palavra ativa. Significa não há amor se não há ação. Não há amor se não fazemos qualquer coisa. Se não há atitude. Se não há atitude. Exatamente. Amor é comportamento. É atitude, é o que nós fazemos com a pátria. E os elementos essenciais para patriotismo são, de facto, primeiro o conhecimento que nós devemos ter da história. Não é? Valorizarmos a nossa história. De onde é que nós viemos? Não é? De onde é que nós viemos? Nós temos uma história muito bela. E acima de tudo, história... ensinar. Doutora Alcido Nguyen, que considera que há algum déficit de patriotismo ou nós estamos a cumprir a nossa obrigação, digo, nós como nação, os mais velhos, cada um, de uma forma individual e coletiva, a obrigação, por exemplo, de os mais novos saberem o que custou a liberdade, saberem, passarmos essa mensagem de que há jovens que sacrificaram a sua juventude e a sua vida para libertar a pátria. Acha que essa mensagem devia ser mais incutida aos mais novos como legado? O que acho é que nós estamos num processo. Nós temos que compreender bem a essência deste processo. Tarefas que iniciaram. O nosso país é recente. O nosso país é de 62. A nação, o conceito de nação, é de 1962, não é? Se eu comparo com os franceses, com os alemães, com os outros países, não podemos comparar em termos de tempo. Então, a nação surge com este conceito de unidade nacional, o conceito de libertação. Em 75, nós conquistamos a independência nacional. Portanto, emerge o Estado moçambicano. E aqui nós temos os desafios de construir o Estado moçambicano. Mas este desafio também é desafios de paz, desafios que temos que resolver ainda alguns problemas, mas o processo de consolidação da nação, o conceito de patriotismo está em processo também. É um processo contínuo. Exato. Okay. E temos que entrar na democracia multipartidária, em que quase que a característica da democracia multipartidária é de competição, é de discussão, e muitas vezes esta democracia tem que ser alimentada por outros fatores. Quando a democracia multipartidária emerge na Europa, já os Estados europeus estavam consolidados. A monarquia, essas ditaduras todas que aconteceram na Europa, consolidaram o Estado. Fizeram muita coisa para o Estado, através da igreja. Por exemplo, a Alemanha, a religião jogou um papel muito importante. Aquela visão do protestantismo que contribui bastante para a consolidação da nação. Nós temos que realizar em pouco tempo desafios que têm a ver com o conceito de nação, o conceito da pátria, para sabermos quem somos, não é? Para nós criarmos esse espírito de lealidade à pátria, à nação, não é? Este é um processo muito longo e estamos a ser desafiados. Por exemplo, hoje temos o terrorismo. E eu sinto que é um grande desafio. Este desafio, nós outros não participamos na luta de libertação nacional. Nota-se que os nossos camaradas mais velhos, o aprumo, né, em termos de patriotismo é muito alto. Muito alto. Né? Eles recordam-se, quando eles olham para a bandeira e veem a cor vermelha, estão-se a recordar de seus colegas combatentes que tombaram. Estão-se a recordar de Nogórdio. Nogórdio, as pessoas, no fim de Nogórdio, as pessoas estavam surdas. É só falarmos com os nossos camaradas mais velhos. E nós entramos neste processo democrático. A liberdade também em si. Todos esses fatores são elementos que tornam-se desafiantes para cada um de nós. Mas eu tenho orgulho do que Moçambique é. Se eu olho para a música moçambicana, vejo que nós já temos pilares muito fortes da música. Quando nós falamos de José Mcavel, falamos de grandes músicos, não vou aqui citar muitos, Fanny Fumos, etc. Quando entramos na arte, na cultura dominguana, temos tantos elementos em termos de cultura que nos orgulham. Na literatura temos o Miyakoto, o Ngulano da Kakossa,
a nossa mãe, a escritora Paulina Chiziane, são referências muito fortes para alimentar o nosso patriotismo. É verdade que temos desafios. Que reforça a nossa autoestima também. Reforça a nossa coletiva. autoestima. Eu tenho orgulho do nosso Sorilha, eu tenho orgulho da nossa maneira de estar. Portanto, para dizer que não está tudo mal. O problema é que temos desafios pela frente e às vezes dá a ideia de que de facto há qualquer coisa que falta. Naturalmente que faltam muitas coisas. Precisamos de reforçar a educação patriótica nas escolas, precisamos de reforçar também a educação patriótica no seio da juventude, para que ela de facto... E a valorização dos símbolos nacionais, não é? A valorização dos símbolos nacionais. É claro que, de facto, o patriotismo requer muito esse simbolismo todo, desde a bandeira, o respeito pelas instituições, a criação da confiança, o respeito pela... Os símbolos também é a arte, é a música. Estive a ouvir aqui o jovem a cantar, a sua maneira de cantar, a cultura, partilharmos isto. Isto é que é ser moçambicano, isto é que é contribuir para a moçambicanidade. E estamos a crescer. Por falar nisso, doutor, falou na música, no jovem que ouviu, podemos ouvir mais uma música de Quilua, só para dinamizar a nossa conversa, que está muito interessante, de facto, com o professor doutor Alcido Ngüenya. Para quem é mais novo, é adolescente, não sabe que estamos diante de alguém que já ocupou tantos cargos, já foi ministro da Educação e é docente universitário e é meu convidado especial na segunda parte desta edição do Autoestima, e estamos a misturar conversa com música e sinto que ele gostou também da música de Quilua, este jovem que é uma revelação, a forma como canta, e prova que, doutor, como estava a falar, que quando olho para o Quilua, uma das coisas que me impressiona é que me lembra exatamente a outra geração dos Mucaveles, dos Wazimbos, exatamente, mas já numa versão já da era da internet. Da era da internet. É um miúdo com muito talento e esta é a sua primeira obra, mas canta com uma maturidade impressionante. Podemos então ter Quilua? E voltaremos à última parte da conversa com o meu convidado especial, o professor doutor Alcido Ngüenya. Vamos à música com Quilua, no Autoestima. Doutor Alcido, estamos a caminhar para o fim, mas eu não deixaria de destacar alguns momentos que na sua vida foram extremamente importantes, mas por outro lado foi uma forma de o governo moçambicano reconhecer o seu valor, a sua trajetória, o seu contributo, mas assim também como o governo francês já foi condecorado em Moçambique. E isso naturalmente lhe marcou. Porque não são todos que são condecorados com a medalha Eduardo Mondlane de 3º grau. Sim, marca e responsabiliza também, né? Eu penso que foram formas, naquela altura, foram formas de comprometer-nos cada vez mais com os desafios do país. Recordo-me que, em relação a essa condecoração, surgiu a condecoração. Muitas vezes nós não sabemos porquê. Mas sabe sempre bem o reconhecimento. Eu defendo sempre que as pessoas devem ser reconhecidas em vida. Sim. Portanto, eu acho que isso foi muito importante. E eu acho que merece mais condecorações por tudo aquilo que já fez e continua a fazer por este país. Eu lhe admiro muito, eu não sou o único. Há muita gente que tem grande apreço por si neste país, que conhece o seu esforço, o seu trabalho, como um dos grandes filhos deste país, e eu lhe desejo as maiores felicidades, mas ainda nesse quadro não poderia deixar que comentassem a condecoração pelo governo francês. Bom, de facto foi importante, teve a ver com todo um trabalho que nós fizemos no Instituto Superior Pedagógico na altura, em que trabalhamos com o governo francês na área das línguas. E foi muito importante porque estávamos também a contribuir para o reforço do conteúdo dos nossos currículos, para que o francês se tornasse uma língua importante na transmissão cultural, na formação, etc. Sabe que as línguas servem também para nós trazermos a forma de pensar e facilita-nos para nós estarmos próximos às culturas e às conquistas desses povos. E eles acharam
que deviam reconhecer a instituição através de mim. E aqui é preciso dizer que foi trabalho de todos os docentes, da equipa toda do Instituto Superior Pedagógico, que depois passou à Universidade Pedagógica, na altura quando era vice-reitor da instituição. Parabéns, 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 e que venham mais reconhecimentos em vida. E nós aqui no Talk Show Autoestima estamos a fazer a nossa parte. Quem vem para aqui e de facto fez algo para este país merece da nossa parte o nosso reconhecimento, todos os elogios possíveis, porque estamos desta forma não só a valorizar os filhos deste país, mas também a inspirar outras pessoas. Eu quero lhe agradecer por ter vindo a este programa e gostaria que deixasse uma mensagem para a juventude deste país, e com todas essas adversidades que nos afetam a todos, a questão da pandemia, mas também o conflito em Cabo Delgado, uma mensagem de otimismo. Nós acho que deve ter se apercebido que nós hoje trouxemos também o pastor Custódio Tivani, que veio falar de como a fé pode de alguma forma ajudar aqueles que estão neste momento angustiados e tal. Quer dizer, o nosso objetivo também é através da palavra de conforto, essa coisa toda. Que mensagem poderemos deixar na reta final deste talk show? Uma mensagem de esperança, de positivismo e de amor à pátria, não é? Exatamente. A Exato. primeira questão é que é preciso reforçarmos a unidade nacional. É muito importante continuarmos a reforçar a nossa coesão, pois este foi o instrumento principal que nos fez vencer o colonialismo, uma máquina poderosa. Não era só o colonialismo português, mas também todo o imperialismo, todas as forças coloniais estavam juntas. Portanto, a unidade nacional continua a ser a base, a chave. A base. A segunda questão é a questão da vigilância. Nós temos que vir sempre alertas. É preciso estarmos alertas porque nós somos um país extremamente rico, um país que tem futuro. E isso provoca certas invejas. Esse terrorismo horroroso que estamos a assistir em Cabo Delgado, que nós não esperávamos, num processo em que já estávamos a avançar para uma paz efetiva, para avançarmos para o progresso, e nós surge-nos esta questão de terrorismo que é terrível, uma coisa, é um terrorismo violento de ódio. E nós temos a nossa juventude a defender a pátria, a dar a sua vida para defender a soberania do nosso país. Há que encorajar esses jovens. É preciso encorajar, é preciso saudar essa bravura, esse heroísmo de novos heróis de hoje. Esses são os nossos heróis de hoje que merecem todo o nosso respeito. Por outro lado, é a vigilância. Eu estive há pouco tempo em Nampula, onde fui visitar alguns distritos, e nós verificamos que os malfeitores, esses terroristas, continuam a investir na juventude, aliciando a juventude e explorando as fragilidades, não é? Explorando porque essas organizações secretas são extremamente perigosas. Eles utilizam a religião, não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com os islamistas, utilizam a pobreza e também exploram questões até culturais. Entram, casam-se com as nossas irmãs, etc., formam famílias e a partir daí penetram, portanto, na nossa sociedade. Afinal, a agenda é outra. A agenda é outra. Portanto, é preciso muita vigilância, unidade, é preciso partilha das nossas informações. Nós temos que cooperar. Os jovens devem cooperar entre eles e não perder o foco. Continuarmos a construirmos o nosso país, seguirmos as orientações do Presidente da República, que tem dado ao nosso país, o Presidente Inhosse, seguirmos as orientações do nosso governo e criarmos confiança. É preciso haver confiança nas instituições do país. Criarmos essa autoestima. Eu fui da geração 8 de março. Nós ouvíamos sempre confiar nas suas próprias forças. Naquela altura, também os portugueses abandonaram-nos. Ficámos sozinhos. O que é que fizemos? Tivemos que contar com as nossas próprias forças. Por isso, pegaram-nos em nós, formaram-nos e avançamos. E conseguimos defender a soberania deste país. Portanto, eu tenho toda a certeza, com esta unidade, com esta direção clara, não é, do nosso país, com esta visão, venceremos também o terrorismo. Portanto, a esperança é de vitória, mas unidos. Isto é que é fundamental. E confiança, autoestima, de ser moçambicano, espírito patriótico e não pensar que virão outras forças
resolver os nossos problemas. Não. Doutor, Somos nós. Doutor Alcido Nguena, mais uma vez, muito obrigado. Estamos mesmo por cima do tempo que me é reservado. Quero mais uma vez agradecer-lhe pela presença e desejar-lhe muitos sucessos, que haja saúde, saudações à sua família. E este espaço é para os grandes moçambicanos. E o doutor Alcido Nguena é um grande moçambicano, alguém que ama este país e tem Moçambique no coração. Volte sempre, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado. E nós voltaremos para a semana com novas histórias, novos convidados. Não perca, próximo domingo, à mesma hora, aqui na Mídia Mais TV, estarei de volta com mais novidades. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Até para a semana. Fique com Deus.